6 horas, minha gente, Cidade Alerta no ar. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre o caso do delegado Marcelo Hercos, que foi baleado com 3 tiros no último dia 21 de setembro, ao abordar 3 suspeitos de passar notas falsas em um estabelecimento comercial localizado em um posto de combustíveis na zona de expansão de Aracaju. Vamos à novidade. Vem pra cena aqui comigo. Olha só, minha gente, hoje, pela manhã, a Justiça da Bahia autorizou a transferência de Wellington de Carvalho Bispo, suspeito de ter atirado contra o delegado. A transferência dele aqui para Aracaju, lá de Salvador, onde ele se entregou, foi autorizada. E a notícia de agora é que o Wellington de Carvalho Bispo já está na capital sergipana. Só para que você lembre, ele se entregou em Salvador depois que o crime aconteceu. Os outros 2 suspeitos de envolvimento na ação foram presos logo no dia seguinte. E ainda teve um 4º envolvido neste caso, que é o Christian Magno, que era o homem que alugava os carros para que essa associação criminosa conseguisse trocar as notas falsas em estabelecimentos comerciais. Eles entregavam as notas e pegavam o troco. E assim eles conseguiam fazer a troca deste dinheiro. A gente vai mostrar para vocês uma reportagem exclusiva sobre a chegada do Wellington aqui, mas agora eu já chamo para a cena a Jéssica Cruz, ao vivo, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Na cena agora, Jéssica, boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você que nos acompanha pela TV Atalaia, pelo Cidade Alerta Sergipe. Mariana, eu falo aqui do Complexo de Operações Especiais, que é conhecido como COP. Ele fica aqui no bairro Capucho, na zona oeste de Aracaju, já na saída de Aracaju. E é aqui onde o Wellington de Carvalho Bispo está preso. Nesse momento, as informações que a gente tem é de que ele passa por uma oitiva. Os delegados estão conversando, estão fazendo algumas perguntas. Lembrando que o Wellington, ele chegou a passar por uma oitiva, foi ouvido enquanto estava preso lá em Salvador. Mas aqui ele passa por uma segunda entrevista, uma segunda conversa com os policiais. Você falou sobre a chegada dele, ele chegou aqui no COP por volta das 4h30 da tarde. A polícia saiu daqui do estado de Sergipe logo no comecinho da tarde para fazer esse recambiamento. Foi assim que saiu a decisão da Justiça da Bahia favorável para o recambiamento. A Justiça de Sergipe foi quem fez o pedido, pedindo, para o Wellington estar preso aqui, vir para cá, para o estado de Sergipe, para cumprir uma prisão preventiva. A expectativa, inclusive, da Polícia Civil, da SSP, era que essa resposta da Bahia só viesse mesmo nesta quinta-feira. Existia um prazo de 15 dias para que a Justiça desse essa resposta. Porém, a Justiça da Bahia deu essa resposta hoje, se antecipou e por isso o Wellington já está aqui. Há uma expectativa também para a chegada dos advogados de defesa. Amanhã tem uma audiência de custódia para acontecer, Então os advogados devem chegar ainda hoje, até para tentar uma conversa com o Wellington de Carvalho Bispo. Jéssica, como é que está o clima por aí? A gente sabe que está tendo a reunião com a cúpula de segurança pública aqui do nosso estado. Estão todos reunidos. O que você já apurou em relação a isso? Sim, estão todos reunidos desde o início da tarde para essa chegada, Parte dessa cúpula foi também ao estado da Bahia, foi para Salvador para fazer esse recambiamento. O Wellington, inclusive, veio acompanhado
do GTA, e a gente lembra, Mariana, que existe um inquérito já pronto, concluído e entregue à Justiça. O inquérito foi concluído, inclusive as investigações elas partiram daqui mesmo, do Complexo de Operações Especiais. O Wellington, ele foi indiciado por associação criminosa, por estelionato, por tentativa de homicídio, porque ele seria o autor dos disparos contra o delegado Marcelo Hercos e ainda por furto, porque no mês de agosto ele teria roubado uma loja, um estabelecimento comercial aqui do estado de Sergipe. Mas essa oitiva que eu falei, que está acontecendo, né, inclusive a cúpula reunida, como você falou, é porque no depoimento do Christian Magno, que é o quarto elemento envolvido nessa história, o Christian, ele envolveu várias contradições, né? Ele se confundiu, né? Ele disse uma história e depois mudou a versão da história. Por exemplo, para a Polícia Civil de Sergipe, ele teria alugado o veículo que foi utilizado pelo Wellington, pelo Daniel e pelo Manuel no dia 21 de setembro, quando aconteceu a ação no posto de combustíveis, do posto de combustível, quando o delegado foi baleado. Então ele teria alugado esse veículo e horas depois teria registrado um boletim de ocorrência lá na Bahia, dizendo que o veículo tinha sido roubado. Mas, para a polícia, ele teria articulado tudo isso. Na oitiva dele, ele mudou a versão, disse que o que ele fez foi tudo a mando de Wellington e, por isso, a polícia precisa fazer esses esclarecimentos de novo aqui com o Wellington Bispo. Jéssica, enquanto você está falando, a gente está acompanhando aqui as imagens justamente da chegada de Christian Magno. Lembrando que essa transferência, que juridicamente, né, no meio policial se fala recambiamento, foi da mesma forma que aconteceu hoje com o Wellington. Então, para você que está assistindo aqui ao Cidade Alerta, acompanhando essas imagens, o GTA, o Grupamento Tático Aéreo, ele sai daqui, vai até Salvador, pega esse suspeito e volta. E o que acontece? Informação de bastidor, né, Jéssica? A gente tem contato com a polícia, a gente conversa bastante, muitas vezes a polícia conversa aqui com a gente. E o que eles falaram? Que justamente o que Jéssica traz para a gente agora, que teve essa contradição no depoimento, mas que, de alguma forma, ele contribuiu com a polícia. Porque ele chegou a um determinado momento que ele disse que, olha, na verdade foi o Wellington que mandou eu prestar esse boletim de ocorrência. Então é assim que a gente trabalha. Você sabe, né? Você que está em casa, a nossa relação aqui é próxima. E a gente vai montando esse quebra-cabeça. Nós que somos aqui da mídia, a gente vai analisando também esse tipo de coisa, né? A gente vai vendo o depoimento de um, vai vendo o que a polícia traz para a gente, vai montando esse quebra-cabeça para trazer para você a informação. Inclusive, Jéssica, você que fez amplamente essa cobertura, foi o Manuel, um dos envolvidos nesse crime, que já, inclusive, cumpria a pena domiciliar por roubo. Foi o Manuel quem disse, Jéssica, o lugar onde estava a arma de fogo. Você lembra dessa situação? Você que também fez essa cobertura, e isso ajuda a polícia e ajuda nosso trabalho também, né? Sem dúvida, a gente sabe que essas 4 pessoas, né, os 4 suspeitos, eles vêm também sendo orientados pelos advogados, né, e o objetivo é diminuir ali a penalização que a polícia tenta colocar através, é claro, de uma decisão que vem depois da justiça, é diminuir esses impactos, né, dos supostos crimes praticados para cada um. Então, quando um colabora, já é um sinal de que essa penalização pode ser um pouco menor. Por isso que eles vão contribuindo-se aos poucos. Mas o que a gente pode entender, o que a polícia aponta, é de que o Wellington teria sido o grande articulador de todo esse processo. Você falando, né, sobre a participação do Christian Magno, né, nessa história toda, no fato dele ter entrado em contato com o Wellington, na verdade, para a polícia, o que deve ter acontecido é justamente isso. Assim que o trio, que o Wellington, que o Manuel,
que o Daniel saíram, né, fugiram do local onde o delegado foi baleado, o mais provável que tenha acontecido é de que o Wellington tenha entrado em contato lá na Bahia com o Christian Magno, né? Eles abandonaram o carro, né? Eles fugiram, se espalharam, se dividiram. O Manuel e o Daniel ficaram juntos, ficaram em um bar, passaram a madrugada, a noite em um bar e foram encontrados pela polícia militar, pelo BPTUR, numa área de expansão, na zona de expansão aqui em Aracaju, né, na praia de Atalaia. Então, a polícia analisa tudo isso, a participação de cada um, o trajeto de cada um, por onde passaram, onde fizeram essa comunicação, né? Porque apesar de espalhados, o mais provável, então, é que a comunicação tenha sido permanente entre essas 4 pessoas. Jéssica, eu preciso ir para um rápido intervalo, eu já volto com você. Adianto aqui um recado que eu quero dar para a Secretaria de Segurança Pública. A gente quer entrar ao vivo com vocês, com algum representante, saber o que aconteceu nessa reunião, o que puder informar, é claro, para a imprensa. A gente quer posicionar o telespectador do que está acontecendo de fato, qual o destino. Todo mundo ficou sensibilizado com essa história. Não é todo dia que isso acontece, né? A gente está falando de um delegado ali em diligência que foi baleado, atingido com 3 disparos. Foi realmente um caso que chamou a atenção aqui do estado de Sergipe. Todo mundo querendo mais informações do destino desse atirador, o Wellington de Carvalho Bispo.